Vamos lá de novo, agora vai. Vamos aguardar aí o Instagram avisar as pessoas que nós estamos aqui e já já, olha a Rosane aqui, vamos ver. Ela tá aqui, vamos aguardar que já deve aparecer aqui. Ó, agora vai. Isso aí, vamos entrando. Mariana, Lois. Acho que agora vai dar. Ela tá conectada. Oh, Tava que coisa difícil, boa! hein? Cheguei Que suar. complicação! Mas Ah, sabe o que que é, Rosane? Às vezes, quando você entra e aparece essa primeira solicitação e eu ainda estou falando, ela passa. E eu não sei por que eu estava enviando lá para o pro seu nome e eu não estava conseguindo conectar com você de algum motivo. Mas pois tudo é, bem. eu estava aqui tentando também receber para poder entrar, mas agora está tudo certo, né? Ótimo. Seja Oi, muito pessoal, bem-vinda. tudo bom? Novamente aqui com a Ana. Algumas semanas atrás eu fui convidada e fico Isso. sempre honrada e orgulhosa de poder participar, poder contribuir e estar aqui no Foco e Bem-Estar com a minha Isso querida aí. amiga que eu conheço desde os tempos da UCP, lá da faculdade, quando eu lecionava lá na psicologia, enfim, Muito bom. Boa né? época. Ótima época, e aí ficamos amigas e trabalhamos juntos, e agora estamos aqui no Foco Bem-Estar para Pois é. poder ajudar mais alguma coisinha, né? E tentar esclarecer ao Sempre, pessoal que estiver Rosane. interessado, e as perguntas sempre serão bem-vindas. Com certeza. Conseguir assim ter essa parceria, né, de várias formas, para mim é muito importante, Rosane. Você é uma pessoa que a gente está sempre junto, compartilhando, né, não somente as questões do trabalho, da vida pessoal também, mas Sim, sim. tudo que a gente pode aprender em relação ao trabalho, eu acho assim, muito importante a troca, né? Porque Uhum. senão o trabalho de consultório fica muito solitário. Quem é Muito, psicólogo muito. clínico, né, É, trabalha ali sozinho na dupla com o seu cliente e é, aí acaba ficando muito solitário. E essa é. campanha do Instituto Foco e Bem-Estar é uma campanha que assim me enche de muito prazer, muita alegria, porque qual de nós nunca conheceu alguém que se matou de fato, tirou a própria vida, ou que já Que tenha tentou, ou tentado. que fala sobre o desejo de tirar a própria vida, né? E se a gente consegue plantar uma sementinha, já é uma sementinha, pode ser uma vida a mais que foi salva, Com né? certeza, eu acho que é isso que nós estamos aí fazendo há alguns anos, quer dizer, desde 2014, quando a Organização Mundial de Saúde criou, né, o Setembro Amarelo como sendo o mês, né, de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Né? Na semana passada, você entrevistou o Eduardo, eu No dia 10. assisti, né? Exatamente no mês, no dia 10, né? Que é realmente o dia que nós Mundial, né? é o Dia Mundial de Valorização da Vida, né? Da luta contra o suicídio, né? E essa luta é uma luta que nós temos visto nesses anos, né? Nesses poucos anos, né? Que muitas pessoas têm aderido, né? E isso cria uma grande felicidade aí para a comunidade psiquiátrica, né, Acadêmica, né? psicológica, acadêmica, enfim, né, todos nós Sim, é estamos verdade. Para a engajados nessa sociedade luta. e para a sociedade aí de modo geral, né? Deixa eu Sim. dar aqui um oi para todo mundo que voltou para a live. Gente, obrigada. Obrigada pelo carinho, pela consideração e pelo desejo de encorpar, né, essa campanha aí para a gente levar um pouco mais de conhecimento, esclarecimento para a população, porque esse não é um tema muito falado, de modo geral, né? É Ainda tabu, é um é tabu. tabu, infelizmente ainda é um tabu, mas que nós estamos aqui juntos com todos vocês, para quebrar esse tabu. É um Sim, dever meu, da Rosane, é um dever da sociedade falar sobre um problema dessa magnitude
que já é considerado um problema de saúde Saúde pública. pública, sim. Isso. Pamela, minha querida, um beijo para você também. A Pamela é uma chefe funcional, chefe de gastronomia funcional, que veio falar sobre a atuação dos alimentos nos neurotransmissores. Então, uma parceirona aí também, Ediane, Oi, uma amiga Pamela, estou também. adorando aí o tema, né, e do que você fala. Não te conheço, mas muito prazer. Pois é, ela trouxe um conteúdo muito bacana, inclusive deu um depoimento assim muito comovente do irmão dela que cometeu suicídio, e ela veste essa camisa amarela com muito amor e carinho. Mas nós temos um assunto que, na verdade, dois assuntos que se cruzam muito, que é o transtorno bipolar e suicídio. Quero Sim. começar te perguntando Uhum. o que é, de fato, o transtorno bipolar? Às vezes, as pessoas de brincadeira falam, não dá ideia não que fulano é bipolar, né? Falando que fulano, fulana se exalta à toa, briga, cria caso, dá show, né? E é uma maneira jocosa até de tratar de um assunto de extrema importância, que é um transtorno mental. Você Sim. pode falar para a gente, explicar para o nosso público aí o que é o transtorno bipolar? Bom, estou aqui para isso. Antes, queria fazer um comentário, né? Quer dizer, quando você diz que as pessoas dizem, se você fizer uma mudancinha de humor, se você é uma pessoa normalmente alegre e um dia você chega um pouquinho mais calado no trabalho, né? As pessoas dizem o quê? Virou bipolar, né? Mas Sim. isso daí é uma questão de época e moda, né? Porque nós já ouvimos isso em relação ao toque, em relação ao pânico, né? E tá tocado, as pessoas falavam isso. Tá tocado, né? Então, essas coisas realmente vêm, né, de uma maneira assim, meio que de brincadeira, né? Porque não se sabe exatamente o que é. Então, isso é aplicado de uma maneira leiga na população. Mas eu estava ouvindo você antes de eu conseguir aparecer aqui, a imagem, né? E quando você disse que muitas vezes, quando se faz essa brincadeira, pode ser que aquela pessoa de fato seja uma pessoa portadora do transtorno bipolar, né? Não é? Então, eu acho que a gente teria assim algumas definições e características assim importantes, né, para deixar muito claro o que é o transtorno bipolar. Bom, primeiro, é uma doença mental, né, grave e crônica. Quando eu digo crônica, é que é uma doença que ela é levada para toda a vida, mesmo tendo tratamento, né? Então, nós temos tratamentos bastante eficazes, tá? Mas isso não deixa de tirar o caráter de cronicidade da patologia. Bom, hoje nós temos no mundo cerca de acredita-se, né, que a prevalência seja aí de 4 a 6, opa, caiu aqui, de 4 a 6%, né, da população mundial, né? Então, isso vai variar de acordo com os estudos, né? Quer dizer, existem vários estudos, mas os estudos, quer dizer, se nós tirarmos uma média, nós podemos dizer que pelo menos 5% da população mundial é portadora de transtorno bipolar, né? O que, se nós fizermos as contas, mostra que aqui no Brasil nós temos 6 milhões de indivíduos portadores de transtorno bipolar, muitos desses não tratados. Tá? Bom, o diagnóstico do transtorno bipolar, que eu acho que é o que interessa, né, para as pessoas poderem Sim, as identificarem os seus características. familiares e amigos e tudo mais, o diagnóstico é clínico. Bom, na comunidade médica, depois de diagnosticado e com avançar, nós temos exames de imagens que já mostram várias coisas, entendeu? Nas ressonâncias, tanto estruturais quanto nas ressonâncias funcionais. Mas isso, no momento, nessa live aqui, não vem ao caso, porque eu acho que é para a população, de um modo geral, né,
poder mais ou menos identificar. Entender. Bom, entender, né? E identificar, às vezes, né? Na pessoa que mora na sua casa, no seu vizinho, no Sim. melhor amigo, E né? poder ajudar, isso E aí. poder ajudar, né? E poder fazer alguma coisa para ajudar. Bom, então, o que caracteriza? Foi o que você já tinha dito, né? Alternâncias de humor, né? Em que, em algumas fases, né, esse humor está muito triste, muito triste. Ou Muito seja, deprimido a mesmo. depressão é mais do que a tristeza. Né? Tristeza, nós passamos, eu passo por tristeza, você, quer dizer, cada projeto nosso que não dá certo, cada perda de alguma coisa, enfim, nós temos aí nossos lutos, nossas tristezas, mas a depressão é muito mais do que isso. E a depressão, ela se alterna com períodos de euforia muito grande, que tecnicamente nós chamamos de mania ou hipomania. Hipo, o prefixo hipo quer dizer menos, menor, né? Então, nós podemos ter uma mania ou, às vezes, uma mania um pouquinho menor, tá? Do ponto de vista epidemiológico, o transtorno bipolar do subtipo 1 é o transtorno onde nós temos depressão em alternância com mania, tá? Ou seja, uma coisa muito exuberante, um comportamento extremamente exuberante. Você pode dar um exemplo do que é esse Pois comportamento em mania? posso. Normalmente, as pessoas que estão em mania, elas têm alterações do comportamento de modo geral, elas ficam falando muito alto, ficam muito inquietas, agitadas, exuberantes. Tem uma situação importante que é a chamada pressão a falar. Ela não deixa o outro falar. E ela tem uma pressão muito grande a falar, a falar, a falar o tempo todo, né? Mesmo quando ela percebe que deveria se calar, não consegue se calar. Bom, a outra coisa é que o pensamento fica muito rápido, muitas ideias borbulham ao mesmo tempo, o que faz com que essa pessoa pareça que nós temos a sensação, parece que a pessoa perde um pouco o rumo da história. Por quê? Porque essa profusão de ideias faz com que ela misture os assuntos ao falar, né? A outra coisa importante são as alterações do sono e do apetite. Na mania, as pessoas normalmente comem mais do que o devido. E elas têm, não é a insônia da depressão, que eu ouvi o Eduardo falando aqui na semana passada, né? Mas é uma falta de necessidade de dormir, como se dormir fosse perder tempo. Então, as pessoas têm uma vontade de permanecerem acordadas até tarde e acordar no meio da madrugada, ou seja, 2 horinhas de sono já são mais do que Ai, meu suficiente, Deus, não dá para né? mim. Pois é, não dá para mim, eu adoro dormir, mas assim, é a falta de necessidade de dormir, que é diferente da insônia, né? A insônia, você deseja dormir, você está com sono, você deita na cama, você está exausto, você quer dormir e o sono não chega, né? Ou o sono chega 4 horas da manhã, você ainda está cansada e você perde o sono, né? Enfim, isso é insônia, onde você reclama, meu Deus, eu preciso dormir, eu quero dormir e algo está acontecendo que não está me deixando dormir. Não. Na mania, nós temos a falta de necessidade. O indivíduo não quer dormir, tá? Quer permanecer em atividade durante a noite. Bom, outra coisa que a gente pode falar é do surgimento na mania ou na depressão muito grave de sintomas psicóticos, né? Onde a pessoa passa a ter delírios e, às vezes, alucinações, preferencialmente alucinações auditivas, né? E como o pensamento está muito
você está muito para cima, como você usou a expressão, está tudo muito florido, esses delírios, essas alucinações, normalmente são ligadas a um poder muito grande, né? Quer dizer, eu sou muito poderoso, eu posso tudo. Né? E com isso, acabam tendo outras coisas que são os distúrbios, por exemplo, do comportamento, como eu falei, o gasto excessivo de dinheiro. Se eu posso tudo e se eu sou muito poderosa, ora, eu vou gastar muito, né? E com isso acabo contraindo dívidas, acabo estourando todos os cartões, perdendo crédito bancário. Outra coisa importante, né, na mania é o consumo exagerado de álcool e de bebidas, de outras drogas, tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas. Então, nós temos aqui uma estatística que diz que 40 até 60% das pessoas portadoras de transtorno bipolar, principalmente na fase de mania, bebem muito, chegando a 60% de bebedores. É muita coisa. Então, muitas vezes, essas pessoas são diagnosticadas como alcoolistas, quando, na verdade, elas bebem sim. Mas o que as está levando a beber em excesso é o fato de ter um transtorno bipolar. É sobre o efeito do transtorno em si, na mania, né? Exatamente. Mas também pode beber muito na depressão também, né? Pode beber muito na depressão, para aliviar a dor, né? A dor. O Eduardo tinha dito que na depressão, por isso acho que eu vou falar talvez um pouco mais da mania, né? Que as pessoas ouviram bastante o Eduardo aqui, mas na depressão, as pessoas querem acabar com a dor da depressão, né? Elas não querem morrer, por exemplo, mas elas querem acabar com aquele sofrimento que as atinge de uma maneira terrível. Então, para isso, as pessoas bebem, tomam muito benzodiazepínico, que são os calmantes, né? Bebem demais, usam muita droga, usam podem ter cocaína, também drogas excitantes, né? Podem ter também comportamento hipersexualizado. Isso, o comportamento é hipersexualizado, né, na mania, o que faz com que essas pessoas adotem comportamentos sexuais de risco. Então, nós acabamos tendo como consequência, muitas vezes, né, a presença de doenças sexualmente transmissíveis, HIV, né, porque essas pessoas ficam promíscuas, digamos assim, né, por conta da hipersexualização, tanto as mulheres quanto os homens. Você tem... Hein? Não pode falar, depois eu falo. Gente, tá. Eu não estou em mania não, tá? É curiosidade. Não é isso não tô cortando porque eu quero falar sem parar, não. Bom, Rosane. então, essas características, né, quer dizer, que eu acho que são as mais importantes, seriam todas para hipermania, né? Humor exaltado, pensamento acelerado, pressão a falar, agitação psicomotora, excesso de atividades, atividades às vezes muito incongruentes, pessoas se tornam muito conquistadoras, então vida sexual promíscua e todo tipo de atividade de risco surge na fase de mania. Então é quando essas pessoas bebem muito, dirigem em alta velocidade, muitas vezes alcoolizadas ou sob efeito de outras drogas. Então muitas sofrem acidentes, né? Na depressão nós temos o contrário disso, né? As pessoas têm perda do prazer pela vida, perda, né? A anedonia, que é a palavra que nós usamos, né? Seria a perda de prazer pelas atividades que normalmente são prazerosas, são gostosas. Você gosta de se vestir, você gosta de sair, você gosta de encontrar com os amigos. Na depressão é o contrário, né? Você não tem vontade de sair da cama, você mantém as janelas fechadas, as cortinas fechadas, você perde todo o prazer. No outro dia, o desejo de se autocuidar, né? Não, os autocuidados vão embora. Hoje eu estive conversando, fazendo uma consulta online com uma paciente depressiva, e ela está começando a melhorar, e ela me disse assim, olha, hoje eu já tomei banho, né? Então, eu vi aquilo como uma grande conquista, porque ela, nos últimos dias, ela vinha me dizendo assim, Rosane, eu não tenho vontade de sair da cama nem para tomar banho.
né? É uma moça bonita, cuidada e tudo mais. Então, hoje ela me ligou para me dizer, olha, hoje eu já tive vontade de tomar banho. Foi o primeiro banho que eu tomei nessa semana. Nossa, Então, como é oba, bom, né? é bom ouvir isso, né? E me dando notícia de que está começando a regularizar o sono. Por quê? Porque na depressão é muito mais comum a insônia do que a hipersônia. E quando você encontra Não, depressão ao contrário, né? Na ativa, depressão é mais comum a hipersonia. não, ao Não? contrário, não. Ah, é? Ó, veja bem, na depressão pura, a Ah, insônia é mais comum. Os depressivos, eles fritam na cama e não conseguem dormir. Tá? tá. Querem dormir, se sentem exaustos, querem dormir, mas não conseguem. Ah, Os sim. alimentos, né, que dão prazer, você perde o apetite. Você vê uma mesa bem posta, você vê uma comidinha gostosa, bem feita, mas não tem vontade. Então, é muito comum a perda de peso. Uhum. Mas tem um detalhe. Hum. Muitas vezes, o transtorno bipolar tem os primeiros episódios, às vezes o primeiro, o segundo, em forma de depressão. Então, o indivíduo chega nos nossos consultórios, nos nossos ambulatórios, com uma história de um episódio depressivo que ocorreu há um ano atrás, por exemplo, e está no segundo episódio depressivo. E o que, que você faz? Feita a anamnese, feito o diagnóstico, aquela coisa toda, você vai usar um antidepressivo, não é? Para Uhum. depressão. Mas pode ser que aquelas duas depressões anteriores, ou que aquela única depressão, duas ou três, enfim, já sejam prenúncio de um transtorno bipolar. E ela pode fazer uma mania. E ela pode virar exatamente fazer uma mania. Então, tem sido feita muita pesquisa, né? Pesquisa clínica, no campo clínico, né? Para ver se aquela depressão pode ser uma depressão que seja um primeiro episódio de um transtorno bipolar. Nesse caso, é mais comum nós encontrarmos depressão, muita tristeza, muita anedonia, porém com hipersônia e com aumento do apetite. Ah, Aí nós já temos que levantar as orelhinhas para a possibilidade de ser a chamada depressão bipolar. Tá? uhum. Ok? Ótimo, muito bom, Então, muito existe bom. essa diferença. A Pergunta. Ana Baltazar está aqui falando Sim. assim, e quando a pessoa fica no meio termo? Fica um pouco em mania, meio maníaca, meio depressiva. Tá. Aí nós vamos caracterizar, Ana, os chamados episódios mistos, tá? Porque nós temos várias características, né? Então, nós podemos ter o subtipo um, que é o subtipo bem clássico, né? É esse onde você tem muita depressão, trata, fica durante um tempo estabilizado, e daqui a pouco você faz mania, tá? Nós temos o subtipo 2, onde você faz uma depressão aguda, séria, e depois você faz uma hipomania, quer dizer, parece que você está mais alegrinho do que o normal. Esse subtipo é muito difícil de ser diagnosticado, é o que leva mais tempo ao diagnóstico, né? E nós temos também as formas mistas. Então, nós temos uma parte de sintomas depressivos e uma parte de sintomas maníacos. Eu acho que é isso que a Ana está perguntando. Acho que Então, sim. por exemplo, você está agitada, falando muito, mas os teus sentimentos são de muita tristeza, você chega a pensar em morte, você perde o apetite, você não tem prazer nas coisas, mas ao mesmo tempo você tem uma agitação muito grande, uma inquietude muito grande. Então, essa Sim. forma é a forma mista de E isso, sintomas. esse quadro, Rosane, pode ser confundido com um quadro de ansiedade, Ah, pode. né? Pode ser confundido com quadro de ansiedade. Tá? Aliás, foi boa essa pergunta, porque no transtorno bipolar tem mais um complicador aí para o diagnóstico. Tá? É o fato de que nós encontramos normalmente 3 a 4 diagnósticos psiquiátricos associados ao Nossa, diagnóstico de transtorno bipolar. as Tá? comorbidades. As comorbidades.
Então, as comorbidades psiquiátricas mais comuns são os próprios transtornos de ansiedade. Então, nós temos aí o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, o toque, né, que agora foi até removido a uma categoria mais elevada, né, própria, né, ele saiu dos transtornos de ansiedade, mas até há pouco tempo ele estava aí, as fobias, ansiedade generalizada, enfim, todo tipo de ansiedade, tá? Nós temos a outra comorbidade comum, já tinha falado, que é o abuso de substâncias lícitas e ilícitas, sendo o álcool a campeã. Então, bipolares bebem muito, né? Temos também em comorbidade o próprio toque, temos o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e o transtorno de personalidade borderline, que eu acho que merece, Ana, um dia se falar sobre isso aí no Foco e Você Bem-Estar. topa vir falar sobre o assunto? Topo! Aí, gente, ó, viu? A pessoa parceira aí, olha só. Ela adora. Lembra que eu falei lá no início daquela live que eu saí, entrei e saí, para ela poder entrar, que ela é uma pessoa que ama estudar, ama ensinar, porque ela é professora de alma e de coração, ela é psiquiatra, por isso, né? Porque ela ama o que ela faz. Olha aí, já surgiu uma nova live. Esse transtorno de personalidade borderline é um transtorno muito mais comum do que a gente pode pensar. Muito mais comum, incide mais em mulheres do que em homens, mas isso nós vamos deixar para uma outra live. Isso é curiosidade para você. Isso é. Bom, mas de qualquer maneira, veja bem, o tempo que se estima entre os primeiros sintomas do transtorno bipolar e o diagnóstico, tá? Peraí, caiu aqui. Deixa eu pegar um minutinho. Claro. Claro que sim. Vocês estão vendo, né, gente? É um poço de sabedoria aí para compartilhar aí com a gente. Olha, você sabe que o tempo estimado, né, é entre 8 a 13 anos, desde o primeiro episódio. Então, aquela pessoa... Não, fala você. Aquela pessoa e os familiares, né, ficam em sofrimento psíquico ao longo de, no mínimo, 8 anos. Quer dizer, isso eu estou falando é um tempo estimado, uma média, pelos maiores estudos mundiais que nós temos sobre transtorno bipolar, né? Isso para encontrar o diagnóstico. Para encontrar o diagnóstico. Olha quanto tempo, gente. Então, olha só como é uma doença ingrata. Aquela pessoa passa por alcoólatra, passa por dependente químico de todas as outras drogas, passa por pilantra. 171. Por quê? Porque estoura cartão de crédito, estoura conta bancária, gasta mais do que pode, dá cano nos outros, entendeu? Então, aquela pessoa passa por uma série de outras, digamos assim, não são nem diagnóstico, famas. Tá? Sim. Fulano mal em 71. Tá? Promiscuidade. Ali, ó, é alcoólatra, sai fora. Eu tô namorando fulano, numa garotinha aí. O que você acha? Olha, cai fora, toda hora caindo. Cai fora porque Curada. entendeu? É alcoólatra, não dá. Então, o tempo de diagnóstico é muito difícil. Por isso é que é muito importante, né, quando você propôs da gente falar como é que os familiares e amigos podem perceber, né? Podem ajudar, podem começar a notar. Sempre que aquelas pessoas começam a ter alterações importantes do comportamento, nesse sentido todo que eu falei, alterações do sono, do apetite e, sobretudo, terem vidas desregradas. Tá? A vida desregrada é um grande indício. Um grande indício, é um start, né, para a gente pensar na possibilidade de transtorno bipolar. Tá? Rosane, qual a partir de que idade esse transtorno pode surgir na vida de uma pessoa? Acho que é muito importante a gente falar sobre o início do transtorno, né? Então, vamos lá. Tá? O transtorno bipolar, de um modo geral, surge no final da adolescência e no início da idade adulta, mas
o mais comum é que nós encontremos pessoas que apresentam os primeiros sintomas abaixo dos 19 anos de idade. Tá? Bem ainda Bem, final da adolescência, final da sim. adolescência, tá? Quer dizer, é claro que a gente pode encontrar uma pessoa que começou a apresentar os primeiros sintomas aos 25, aos 30 anos de idade, tá? Mas, de um modo geral, o que nós encontramos é que 60% dos casos diagnosticados tiveram início na adolescência. Nossa, muita coisa, né? Muito muita precoce, né? É muito precoce. Quanto mais precoce, mais cronicidade existe ou não necessariamente? Sim, sim. Então, quanto mais precoce surge o transtorno, mais grave é a forma e maior o risco de cronificação. Tá? E aí, uma notícia ruim é que um grande número de crianças apresentam um transtorno bipolar e, por serem crianças, né, as pessoas não acreditam que crianças podem ter uma doença grave dessas. Então, levam ao pediatra, falam na escola. Mais enfim. difícil de diagnosticar? Ah, sim, sim. É possível diagnosticar, porque as crianças ficam deprimidas e, nesse momento, elas se reclusam, elas não querem mais participar das brincadeiras com os amigos, né? Elas têm uma queda importante do rendimento escolar, né? E, no caso da mania, né? As crianças têm uma tendência a ter uma maior irritabilidade do que euforia. Tá? As crianças ficam sim, aí não é irritadas. aquela coisa de se achar o bambambam máximo, mas Não, é de pode explodir. ser, mas, de um modo geral, você encontra mais uma irritabilidade, mais uma disforia do que uma euforia. Aquelas crianças ficam chatas, brigonas, enfim. Arranja problema na escola Arranja porque problema onde não responde, explode. existe. Exatamente, tá? E aí você Também, começa a ver uma coisa importante: aquelas crianças começam a beber precocemente, começam a fumar precocemente, né? Às vezes, garotos aí de 11, 12 anos que começam a entrar nessa vida, né, com uma precocidade muito grande. Então, a gente também tem que levantar as orelhas. E também pode ser confundido nessa fase de irritabilidade, mania na criança, pré-adolescente aí, pode ser confundido com TDAH. Sim, sim, sim. Né? Até porque na mania a criança fica mais agitada. Isso. Pode ser confundido. E tem uma outra coisa também. Como é comum a comorbidade entre o transtorno bipolar e o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, nós temos aí uma mistura bombástica. Muito difícil de diagnosticar. A gente tem que ficar realmente... diagnosticar. Muitas crianças que foram diagnosticadas precocemente como portadores de TDAH, mais tarde, na idade adulta, mais tarde, eu quero dizer, com 20, 21, 22 anos, entendeu? Acabam sendo diagnosticados como bipolares, né? Comórbidos com um transtorno do déficit de atenção ou... Sim. Segundo algumas escolas psiquiátricas, dizem que talvez o TDAH seja até um pródromo do transtorno bipolar. Há divergências em relação a isso. Tá? Mas é interessante, a ideia é interessante. Mas a ideia, se você lê determinados artigos, você encontra como comorbidade frequente. Em outros, você encontra como sendo pródromo de transtorno bipolar, que vai surgir um pouquinho mais tarde. Mas, Rosane, qual é a relação do transtorno bipolar com suicídio? Que é aqui o tema do Setembro Amarelo, né? O que me motivou a te convidar, porque, segundo todas as nossas conversas e o que a gente vê em artigos científicos importantes a respeito, né? Existe uma correlação. Fala um pouco disso para a gente. Claro. Existe um alto índice de suicidabilidade, né, em portadores de transtorno de humor bipolar. Então, nós temos aí, tá,
os índices coincidem no mundo inteiro, tá? Em termos de uma prevalência de suicídio em 15% dos portadores. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Só É nesse muito alto, grupo. tá? Então, você vê uma coisa, né? 15%. Se hoje, no Brasil, nós temos em torno de 6 milhões de pessoas portadoras de transtorno bipolar, é muito provável, não sei fazer conta de cabeça, depois que né, a gente fica Deixa para os viciado com matemáticos calculadora. que estão Vamos passando deixar aí para na matemática. live, façam a Alguém que conta esteja aqui. alguém que esteja ouvindo, esteja aí com uma calculadora do celular disponível, faz a conta. Escreve aqui 15% para dos gente. 6 milhões, né, são pessoas que provavelmente vão acabar no suicídio. Tá? Nossa. E uma coisa bem pior que eu gostaria de alertar muito, 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 muito aqui, Fala aí. tá? É que a prevalência de suicídios entre portadores de transtorno bipolar da infância e da adolescência é bem mais alta, de 60%. Tá? Aí eu fiquei impactada, né? Aí a gente eu fiquei fica realmente impactada. Tá? Então, a maior causa de morte entre crianças e adolescentes são os acidentes. E, em segundo lugar, o suicídio em portadores de transtorno de humor, tanto unipolar quanto bipolar, chegando a 60% essa taxa de suicídios. Realmente muito elevada. Muito. É muito elevada. Colocaram aqui a matemática para nós duas. Então quanto é que 900 mil pessoas de 6 milhões, de 15% de 6 milhões. Uhum. É de ficar assim, estarrecido. Tá? Então, você vê uma coisa. Hoje nós estamos lidando com a questão do Covid, né? Sim. Tá? Então, a gente tem falado nesse número estrondoso de mortes, né, no país e no mundo. Mas se nós pensarmos, tá, nessa prevalência de portadores e nesse número de suicídios que nós esperamos, tá? É um caso assim, muito grave a se pensar, né? E principalmente em relação às crianças e aos adolescentes, que é a segunda causa de morte, só perdendo para os acidentes. Nossa! Tá? Agora, outra coisa, Ana, muitos desses acidentes podem ter sido provocados. Sim, inclusive por um comportamento impulsivo, essa agitação, né? Exatamente. Tá? Então, às vezes até o pensamento de que eu sou poderoso e aí não vai acontecer nada comigo. Não vai acontecer nada comigo. Na frente do carro. Exatamente. Atravessa na frente do carro, entendeu? Senta no beiral da janela, com um copo de cerveja, cai. Né? Aí são os acidentes, mas talvez em decorrência até do próprio transtorno bipolar. Né? Então, eu não sei muito bem, é uma coisa assim que eu tenho pensado, né? Tenho pensado muito, né? Nas causas de acidentes, os tipos de acidentes e os suicídios. Enfim. Sim, acho que vale muito a pena a gente entender melhor isso. Olhar para o suicídio, é claro que assim, estamos todos, mundialmente falando, estamos todos muito impactados com a pandemia, claro. Sim. As crises suscitadas pelas grandes pandemias, elas trazem esse embate para a nossa vida, questionamento de toda sorte. Ok. Só que o suicídio vem sendo retratado de uma forma mais explícita desde 2014. E olha o número, Exatamente. né? Eu li 800 mil pessoas por ano ao redor do mundo se acabam com a própria vida a cada 40 segundos. Mas esses dados já mudaram. Não. 800 mil pessoas... Não, a cada 36 segundos morre uma pessoa por suicídio no mundo. Gente, 36 já mudou a estatística. Hein? A estatística já mudou, já está diferente. Até pouco tempo nós falávamos em 40, né? Agora nós já estamos falando em 36, né? Eduardo a cada falou 3 sobre segundos isso. Alguém tenta suicídio, né? Então, quer dizer, na verdade, é uma pandemia. Sim, mas é uma pandemia silenciosa. Eu fiz essa conexão.
né? Exatamente. É uma pandemia, é um problema de saúde pública, muito grande. né? E Uhum. que as pessoas não dão o devido valor, não olham para essa Não. problemática como deveria. A psicóloga Ediane, que é uma pessoa também muito competente, eu assisti uma live dela, ela é muito estudiosa também. Fica aqui, Ediane, um convite para você vir participar de uma live comigo. Se você me der essa honra, vou ficar feliz. Ela fala aqui, suicídio indireto. Dr. Neuri Botega fala disso no curso dele. Ah, sim, o Olha só, Botega fala. olha só que interessante, do suicídio indireto, que é isso, né? Exatamente. Atravessei na frente de um carro, né? Uhum. Ah, sei lá, escorreguei no parapeito da janela e a É. gente precisa ver isso de uma forma mais criteriosa. Agora, Rosane, Ah, quais são os impactos, né? Que é tanta coisa que a gente é muita precisa te coisa. perguntar e saber, né? Eu até quero pedir aí para vocês mandarem perguntas aqui para a Uhum. doutora Rosane poder responder. Mães, como a família precisa agir no caso do transtorno bipolar e no caso das possibilidades de suicídio? Criança, adolescente. Bom, em primeiro lugar, né, nunca negligenciar uma fala de alguém que diz: ah, eu tô com vontade de morrer, eu acho que eu vou me suicidar, ou coisas assim, às vezes, né, falas de uma maneira indireta. Sempre valorizar, tá? Aquele velho mito que existe nas sociedades, quem fala não faz. Não é verdade, é mentira, Ah, sim. gente. Isso é Não real. acredito. As pessoas que falam são as pessoas que estão querendo, de alguma maneira, serem ouvidas e estão pedindo um socorro. Então, nós nunca podemos negligenciar uma, uma fala dessas, né? A vida não tem mais sentido para mim. Seria melhor se eu já tivesse morrido. Quer ver outra coisa? Eu sou um peso morto nas costas da minha família, Ah, né? Era preferível que eu nem existisse mais. Então, todas essas falas são falas que podem estar prenunciando uma tentativa de suicídio e elas devem ser ouvidas sempre, tá? E se você tiver alguém na família ou entre os amigos que você perceba que está tendo uma mudança de comportamento e tem esse tipo de fala, dê atenção. Outra coisa, né? Perguntar, mas você tem mesmo vontade de morrer? Você já planejou de alguma maneira um suicídio? A gente tem que conversar com a dar pessoa, atenção para dar isso. atenção e falar abertamente, entendeu? Nós não podemos disfarçar isso, entendeu? Fingir, fazer ouvido de mercador. Não. A gente tem que levar a sério, tem que falar, tem que perguntar e sempre levar, então, a um psiquiatra. Né? Assim, a minha orientação, por quê? Porque por ser uma doença psiquiátrica grave, com tendência à cronificação, de difícil diagnóstico, se você perceber, gente, leva ao psiquiatra, entendeu? Porque vai ser o profissional que vai poder te ajudar, não só a fazer o diagnóstico, né? Os psicólogos estão absolutamente aptos, mas a instituir tratamento Medicação. farmacológico. Exatamente. Isso aí. Não há tratamento de transtorno bipolar sem medicação. Não existe, tá? Sim, Por isso enquanto precisa não ficar existe. muito claro, porque Uhum. o tratamento preconizado é associar a medicação com a psicoterapia, Ah, sim. né? O que eu sempre digo é o seguinte: os pacientes, quando estão em franca mania ou em depressões muito agudas, eles não querem ouvir, né? Não conseguem ouvir. Mas assim que eles melhoram, você tem que instituir a psicoterapia, né? E a psicoeducação. As pessoas e os familiares têm que ser educados para entenderem do assunto e aprenderem a lidar com essa condição. O esclarecimento é, de fato, um grande instrumento do tratamento, né? Sim, 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 sim. O esclarecimento é muito importante quando o próprio indivíduo aceita a patologia e ele passa a ser um parceiro do seu próprio tratamento.
né? Sim. Isso é Por a quê? glória. Pois é, porque enquanto o paciente usa de mecanismos de negação, né, de recusa à aceitação do diagnóstico, ele está jogando contra ele próprio, né? E ele está se aliando à doença, ele está fazendo uma aliança com a doença contra ele. Então, a função nossa, né, e do psicólogo é fazer ver que é uma doença que pode surgir nas pessoas, como eu posso ter hipertensão arterial, diabetes, outra coisa qualquer. Vamos tratar. Uhum. Rosane, qual é assim a maior dificuldade que você percebeu nos familiares? Você acabou de dizer que o mecanismo de negação do próprio paciente é um grande dificultador que impõe ao longo dos anos prejuízos às vezes irreversíveis para o próprio portador do Falta de transtorno. trabalho, queda de rendimento escolar, entendeu? Uhum. Problemas de Trabalho, perda de relacionamento em casa, emprego, tudo. Perda separação de emprego, conjugal, falência dos negócios, muitos outros falência dos prejuízos, negócios, né? tudo, tudo. Tem muitos prejuízos. Sim. Mas a Agora me pergunta... veio aqui à mente, né, uma pessoa que nós conhecemos e nós tratamos em conjunto quando eu trabalhei lá na clínica, que ele levou a família à bancarrota, realmente trouxe um prejuízo financeiro absurdo e a família ficou praticamente sem condições de sobrevivência. Então, é Exatamente. muito sério. E ele já muito era sério. adulto, né? Então, ele veio acumulando dívidas e dívidas e dívidas em cima de dívida. E talvez essa tenha sido uma das dificuldades da família, ao não perceberem ou não darem importância aos sintomas, aquilo que aparecia que fugia meio que da norma, do que é comum, da média do comportamento, né? Uhum, isso. E às vezes a família, quando chega ao diagnóstico, a família está com raiva daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa tem um comportamento muito extravagante, bebe horrores, sai de casa, volta de madrugada, se envolve em milhões de situações aí, sexuais de risco, passa cheque sem fundo, passa cartão, arrebenta com as finanças da família. Então, os familiares, muitas vezes, acabam tendo muita raiva daquela pessoa por não perceberem que ela é doente. Então, eu acho que as campanhas, né, de elucidação, sabe, elas são muito importantes. São fundamentais. E aí você imagina na questão do suicídio, né? Que eu pensei assim, bom, se existe um grande potencial para essa pessoa se tornar um suicida, e ela já vive num ambiente familiar tão resistente àquela situação, onde existe raiva, existe discriminação, muito preconceito, essa é uma pessoa que muito possivelmente vai conseguir se matar. Sim, vai, né? vai. Porque ela começa, né, a se ver como rejeitada, detestada, odiada, ela não tem nenhum acolhimento familiar, entendeu? Ela passa a ser, é uma dessas pessoas que eu disse, eu sou um estorvo mesmo na vida da minha família, então minha vida, tanto faz, não tem valor. E o suicídio talvez seja a única morte evitável, tá? Porque ela não é uma morte natural, não é uma morte, né, por uma doença clínica, não é um infarto agudo do miocárdio, enfim, não é um câncer. Não é uma doença terminal. Não é uma doença terminal, né? Então, é uma doença, é uma morte evitável disso, né? Você vê, eu nunca tinha pensado exatamente nesse termo. Olha só, suicídio talvez seja a única morte evitável. Bora lá apertar esse aviãozinho e manda isso para todo mundo que você conhece. Exatamente. Porque essa é uma informação que me deu assim, um estalo na mente, realmente isso faz todo sentido. Uhum. Até porque, vamos imaginar assim, uma pessoa saudável que sofreu um acidente. É um acidente. Ela não tinha como evitar, tá? Ela está atravessando a rua, o carro pegou. Ela está dentro do avião, o avião caiu. Então, e outras coisas, né? Você tem... São mortes, às vezes, acidentais, mas não evitáveis. Né? Mas o suicídio é a única morte que nós consideramos como absolutamente evitável. Então, se nós temos
15% de pacientes bipolares que se matam. E na faixa de crianças e adolescentes, esse índice, né, de suicídio chega até 60%, gente. Olha só. Quantas Bora lá divulgar, falar sobre suicídio. Sim, Tem duas perguntas aqui, Rosane, Vamos bem lá. interessantes. Ó, uma, pode existir componente genético no suicídio? Essa é uma questão. Sim. A outra questão é, em tempos de tanto julgamento religioso, como lidar com isso? Porque as pessoas dizem que é falta de Deus. Muito bem colocadas as duas perguntas. Muito obrigada, gente. Olha só, veja bem, o componente genético não é para o suicídio, mas para a patologia que acaba virando suicídio, tá? E nós sabemos que o transtorno bipolar é uma doença de alta herdabilidade. Tá? Ou seja, uma carga genética muito extensa, grande. Muito extensa, tá? Então, nós temos estudos que falam de 70%, 75%, até 83%, né, de herdabilidade. A genética é complexa, não é um genzinho, tá? É uma poligenética complexa. Outra coisa que eu gostaria de explicar, ninguém herda a doença, nós herdamos a suscetibilidade de ficarmos enfermos. Sim. Tá? Então, se alguém tem na família... Aliás, isso é uma coisa importantíssima. Numa boa anamnese, já perguntar, né, se tem outros casos na família, se tem outras pessoas extravagantes, se tem outras pessoas que bebem muito, se tem outras pessoas... Enfim, né? Entender a história familiar. Exatamente. Escolher uma história familiar. Você sempre vai encontrar, tá? No transtorno bipolar, sempre você vai encontrar casos, tanto de parentes de primeiro, segundo grau, às vezes parentes um pouquinho mais afastados, mas por ser uma doença com alta taxa de herança genética, então existe. Então, veja bem, quem fez a pergunta, não é que as pessoas herdem a tendência ao suicídio, mas a tendência às doenças que levam ao suicídio, tá? Ótimo, então, isso muito acontece. Bom isso. Muito bom entender, porque está havendo umas discussões aí meio que paralelas, né? Falando que pode ter uma herança genética, pode não ter, mas às vezes acontece numa família que não tem história nenhuma em várias gerações, não tem história nenhuma de suicídio, porque ele não é de herança genética. O suicídio não é de herança genética, tá? A doença acontece em decorrência de algum outro transtorno mental, outro transtorno, algum outro sofrimento. Em relação ao julgamento que as pessoas fazem de não ser de Deus, né? Da pessoa ser de Deus, mas você precisa ter fé, ou então, deixa disso, não é de Deus. É mais um mito também, né? Em relação mais um mito, né? Daquela relação aí, isso é falta do que fazer, ou porque não tem Deus no coração, né? Ou então tem uma coisa muito comum que a gente vê, é o seguinte, puxa, você é bonita, você tem uma profissão bacana, você tem uma família tão bem composta, você não tem problemas financeiros, olha que casa linda, com uma piscina maravilhosa, como é que pode ser depressiva? A vida é ótima. Né? Não tem nada. Mas ela tem um sofrimento psíquico profundo que faz ela acreditar que o suicídio é a única saída para ela se livrar daquele... Para o sofrimento, né? Gente, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é que aquela criança queira se matar, aquele adulto queira se matar, né? Aquele idoso. Aliás, falando dos idosos, nós temos aí uma idade, né? Quer dizer, considerado assim, que 8% apenas dos casos de transtorno bipolar podem surgir em indivíduos acima de 65 anos. Nesses casos, nós consideramos que aquela mudança de comportamento, na maioria das vezes, não é transtorno bipolar. Veja bem, é um comportamento depressivo ou um comportamento maníaco causado geralmente pelas doenças cerebrais, né? Principalmente pelas demências que estão em instalação. Agora, os homens, de um modo geral, principalmente os homens solteiros, divorciados, mais sozinhos,
são os que se matam São mais mais. propensos. As mulheres tentam mais, mas quem efetiva Consegue mais o são homem. os homens, e os homens usam de formas um pouco mais violentas, né? Na tentativa de suicídio. Pois é, Rosane. Infelizmente, eu digo isso assim com muita pena, né? Bem que o Ricardo falou que seria uma live para 12 horas, e eu acho que sim, Ele pela diz, eu pago grandiosidade do assunto, da necessidade dos dois assuntos, né? O TB e o suicídio. Mas a gente chegou aqui ao final de uma hora aí batendo papo, e eu gostaria que você deixasse aí um recadinho para as pessoas, um recadinho breve. Já quero te agradecer imensamente pela parceria Eu também desta agradeço live e demais da pelo próxima que convite. vai acontecer, tá? Então, Já vou fica dar aí o meu agradecimento sincero de todo o coração. Agradecer a todos vocês que passaram aí, participaram, mas queria que você usasse esses 3 minutinhos restantes para você para você deixar um recadinho que você julgar necessário e importante. Bom, primeiro, gente, vamos acabar com o preconceito, tá? Eu acho que nós temos muito preconceito, muito tabu em relação a todas as doenças mentais. Eu acho que a gente tem que realmente acabar com o preconceito. A gente tem que prestar atenção no semelhante que está ao nosso lar, dentro da nossa casa, na sala de aula, no nosso trabalho, né? E prestar bem atenção. E no caso de nós verificarmos algum tipo de alteração do comportamento, seja para um lado ou para o outro, né? Esse desequilíbrio no comportamento, abordar essa pessoa de uma maneira bem franca e procurar conversar com essa pessoa e tentar mostrar que essa pessoa está precisando de tratamento, né? Perfeito. E acabar com todos esses mitos, né? Falta de Deus no coração, quem fala não faz, não é nada disso, né? E levar em consideração esse alto índice, né? Outra coisa... Indicar para tratamento, gente. Indicar para tratamento sempre, sempre. Uma coisa que eu acho importante... Ai, meu Deus, está acabando. É o seguinte, é que os próprios portadores de transtorno bipolar falem sobre isso, né? Falem, porque eles próprios vão nos ajudar nessa campanha. Às vezes, um bipolar tem aquele transtorno, ele tem um amigo bipolar, mas ele não tem coragem de falar para o amigo. Então, né? fala, gente. Fala, Gente. por favor. Olha, eu achei muito bacana pessoas que fazem parte da mídia. Aqui no Brasil, eu posso citar, por exemplo, a Cássia Kiss, a Rita Lee, o Maurício Matar, né? Algumas pessoas que fizeram grandes depoimentos falando do seu transtorno bipolar. Isso. Olha essas pessoas que têm voz na mídia, quantas pessoas elas não alcançaram, né? Ótimo. Bacana quando a Rita Lee falou, poxa, só agora eu sei quem eu sou. Até então eu não sabia quem eu era, e né? uma pessoa de extremo sucesso, né? Pois é. Rosane, olha, um beijo no seu coração. Obrigada, obrigada. Eu também, aqui, gente, ó, pulseirinha amarela, e vamos aí. Isso aí. Vamos e vamos que vamos ajudar as pessoas a compreenderem tudo isso e ser aí um instrumento de ajuda para salvar vidas. Salvar vidas. Isso é que é o mais importante. Beijo grande. Beijo para todos vocês aí. Um abraço. Tchau, pessoal. Bye, bye. Tchau.